Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A gente até não trouxe uma apresentação, a gente quer fazer mais um bate-papo com vocês sobre essa questão da indústria 4.0, né? Como é que é para enxergar isso daí. Até que tem soluções que a gente vê parecida com algumas empresas aqui da região, que a gente trabalha muito no agronegócio, então soluções parecidas com o que a própria Foca acabou de apresentar, a gente atua praticamente no mesmo ramo, né? Mas estrategicamente, como é que a gente enxerga isso, né? Para nós, assim, é um ponto fundamental, tanto é que a empresa desenvolveu 4 pilares há praticamente 2 anos, vem trabalhando 6 pilares essenciais dentro da empresa. 2 deles estão ligados a novos produtos e tecnologia, que a gente enxerga muito essa questão da indústria 4.0. Só que para nós, a indústria 4.0 não é só no produto, nós temos toda a fábrica. O Henrique também vai falar um pouquinho sobre isso aí, o que acontece, né? Que realmente hoje está tendo uma mudança do mercado, uma necessidade de uma automação, porque as pessoas hoje estão se formando, estão estudando, nossos filhos não querem trabalhar num serviço que seja agressivo, pesado, cansativo, né? A maioria está estudando para criar, desenvolver coisas novas, né? Criativas e tudo mais. E esse serviço pesado, ele vai sofrer uma transição para automação, isso é muito importante. No agronegócio não é diferente, desde você ter o controle, o desafio de controlar a chegada do grão, né? Como o próprio Diego trouxe aqui para nós, né? Toda a parte de conservação e armazenagem do grão, isso é muito importante. Só que, assim, a preparação disso daí vai levar um tempo. Porque, assim, o pessoal está chegando e entende que é importante, só que a gente sabe que a estrutura exige um investimento para isso, né? É como se a gente pegasse um paralelo, quando a empresa automotiva vê a regra, ó, todo carro tem que ter airbag. Não, vai ser caro, vai custar muito caro, o carro realmente ficou mais caro. Só que, gradativamente, isso foi incorporado. Hoje, ninguém quer comprar um carro sem airbag. Hoje, também na tecnologia, que você pega um carro que ele dirige, faz a curva sozinho, anda sozinho. Alguns acham caro, mas a partir do momento que você começa a usufruir e ver os benefícios, aí a gente também vai ter isso aí. No agronegócio, no pós-colheita não é diferente. Então, a empresa, estrategicamente, hoje tem a Procer, que é um braço da companhia, que atua nessa parte também de automação, né, integração também do sistema de armazenagem, né? Tem um foco muito grande numa transformação que a gente tem que investir muito em sensoriamento e dispositivos e equipamentos apropriados para automação. Então, tudo isso está sendo pesquisado, sendo desenvolvido, justamente porque a automação não vem sozinha, né? Que você faz automação, depois você começa a ter a digitalização. Se você quiser fazer a digitalização ser uma automação robusta, você só vai controlar o problema. Você não vai ter a solução, não vai ter vai atender a necessidade real do cliente, né? Internamente, quando a gente olha também para dentro da engenharia, por exemplo, a gente vem trabalhando também na parte de uma transformação digital com software de projetos, porque o nosso objetivo é a comercial vender na ponta e o produto atravessar todo o processo sem mais passar pela engenharia. Para vocês terem uma ideia, hoje, dependendo do período, na média de 60% a 70% dos nossos pedidos não passam por dentro da engenharia. Nós temos todo um trabalho ali que a gente fala de listagem direta, onde já vem desenvolvendo, já vem trabalhando há vários anos, no mínimo uns 5 anos mais dedicados aí, onde a gente consegue fazer isso aí, porque a gente quer chegar, a partir do momento que o cara fez um projeto na frente do cliente, está se desenvolvendo esse escopo de projeto, implantou todo o orçamento, se aquele orçamento for aprovado, que ele já entra direto e não passa mais por dentro da engenharia, vai direto para a indústria. E aí sim entra no desafio da indústria também, que vem passando com um aporte de desenvolvimento, até com implantação de MES, sensoramento na fábrica, mas tem toda a parte de transformação digital, que ainda tem operações manuais, para que também comece a fluir e ter a rastreabilidade dentro do processo de fabricação. Então, isso é muito importante. Tem que quiser compartilhar um pouquinho? Beleza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Henrique, sou coordenador de infraestrutura lá na Kepler. E falando um pouco de indústria 4.0, a gente sabe que é uma integração aí de diversas tecnologias avançadas, né? IoT, inteligência artificial, Big Data, né? Então, isso traz para a área de tecnologia bastante desafios, grandes desafios relacionados a isso, né? Então, a gente, como profissional, quais que são esses desafios que a gente vai ter que superar para realmente implementar, né, efetivamente a indústria 4.0 na indústria, né? Então, são desafios de
pessoas, né, qualificações de pessoas, né, também a parte de segurança digital, né, então todas as máquinas vão estar interligadas, né, com uma hiperconectividade, e aí surge aí um belo desafio para a gente controlar isso, né, proteger isso, né, então bota uma máquina na rede, a gente sabe que existe aí vulnerabilidades que podem estar, hackers podem estar invadindo uma máquina e parando um serviço, né? Então, além disso, os desafios de orçamentação, né, custos com integração, e aí tendo um ROI difícil de um longo prazo, né, para ter esse retorno desse investimento, né, em tecnologia que a gente tem. Assim que a gente conseguir, né, superar esses desafios, né, a gente vai colher os frutos da indústria 4.0. E até isso aqui é importante quando a gente fala em indústria 4.0, né? Por exemplo, se perguntar assim, qual que seria o nível ideal de indústria 4.0? O que é uma indústria 4.0 para vocês? Ou é só colocar um sensor, ou sair só uma informação de dado no painel? O que vocês enxergam que é uma indústria 4.0? Alguém tem uma noção? Vou contar uma história que compartilhei com o Diego aqui. Eu estava no evento e estava o diretor da Volkswagen, né? Eles falam que a Volkswagen vai entrar na indústria 4.0 em 2030. Então, assim, se olhar a capacidade de tecnologia embarcada que tem que ter uma empresa para ter uma indústria 4.0, então leva-se um tempo de evolução, né? Então, assim, o nosso mercado, nosso desafio é muito grande, né? Então a gente precisa, assim, justamente entre desafios, além que ele colocou que é o básico de pessoas preparadas, porque não você qualquer um, não é porque o sistema é simples de operar, significa que você não vai ter pessoas preparadas. Sim, você vai ter mais pessoas preparadas para fazer manutenção. Só que talvez onde uma unidade onde você tinha talvez 15, 20 pessoas trabalhando durante uma safra, você vai estar operando com 4, 5, 6 pessoas ou até menos. Esse seria o grau, o desejo de todo dono de armazém, cooperativas, de ter menos pessoas, né? Porque você aumenta a produtividade, aumenta a segurança, e as pessoas vão trabalhar em outras coisas que vão agregar muito mais valor do que simplesmente em operações básicas, né? Então, só que para essa evolução da indústria 4.0, ter toda essa passagem de pessoas preparadas, questão de sensoramento, controle, depois a gente passar para a digitalização, que é a parte de processo que a gente conhece, e aí sim a gente começa a elevar o nosso nível de tecnologia, né? Quando a gente fala assim, chegar ao ponto de que a operação seja intuitiva, foi citado o exemplo do celular, né? Todo mundo nasce com celular, né? Hoje em dia as crianças nascem com celular. Ninguém ensina ele a operar um celular, é intuitivo. Então, quando a gente entrar nesse sistema, que a operação passa a ser intuitiva, pode ser que a gente está se aproximando muito mais da questão da capacitação e chegando no nível da indústria 4.0. Então, a gente discute muito internamente isso daqui dentro da empresa, quando a gente fala de desenvolver produto, né? A gente sabe que ainda estamos muito longe, mas a gente sabe que uma operação ou um controle tem que ser intuitivo. Eu não posso pensar para fazer tudo. A partir do momento que você começa a usar o equipamento e você não tem que ter uma instrução elevada para fazer aquela operação, controlar, aí sim você está num nível já de indústria 4.0 muito alto. Hoje a gente tem as IAs, então, que é um grande desafio também para as empresas utilizar esse recurso, né? Então, as empresas estão trabalhando nisso e podem nos apoiar, isso é muito importante, porque assim, tem que gerar conhecimento, tem que gerar uma base de treinamento até para simplificar o software, ter as aplicações. Isso é o desafio, a gente ainda tem muito pouco no nosso mercado da aplicação. O pessoal da Ford falou, já tem bastante dados levantados. Nós também temos, mas como é que a gente trabalha com esses dados ou como é que a gente treina uma inteligência que vai fazer a aferição dessa informação, que a questão não é simplesmente a tomada de decisão, é a tomada inteligente da decisão. Você pode ter muita informação, só que se você não souber tomar a informação inteligente dela, né, aí também você não sabe o que fazer com ela. Então isso é muito importante, né? Então esse acaba sendo um dos desafios, né, da gente aumentar o nível de automação, sensoramento, depois a gente começar então, a trabalhar então, com a transformação digital.
está se construindo as plataformas, a gente vê que todo mundo já está seguindo esse caminho, isso é muito importante. O próprio mercado está tendo essa percepção, porque eles estão todo dia também já trabalhando em tecnologia, então eles querem acampar isso aí, né? E aí o desafio nosso está nessa parte, da gente também contribuir com isso daí, e o desafio que a gente tem na competitividade de valores de investimento no mercado nacional é caro, porque a maior parte dos componentes são importados, né? Então isso onera bastante o custo de uma unidade, quando você fala de automação, para ele ter aquela visão de longo prazo, que aí sim ele vai começar a ter os benefícios, né? Vou pegar um case que é interessante para colaborar com vocês. A Coamo, ela faz um projeto, o próximo projeto eles fazem um trabalho de revisitar os projetos anteriores, verem as coisas que deram certo, aplicar, e as coisas que deram errado, como a gente pode melhorar. Eles trabalharam muito nessa evolução e estão automatizando cada vez mais as unidades. Tanto é que se pegar as unidades dele, do último projeto que a gente fez para os novos, ele cada vez mais está reduzindo o número de pessoas na operação, né? Eles sim vão ter que estar contratando pessoas mais técnicas, então vendo isso também que é cada vez mais difícil achar profissionais qualificados, seja para o básico, de operar um secador, de operar os transportadores, a própria descarga do silo. Isso é uma preocupação muito grande com isso aí, porque traz uma implicação também na questão da segurança. O custo é muito alto disso aí. Então, quanto mais automatizado, quanto mais fácil de utilizar o sistema, para eles é muito valor. Então, eles estão olhando para isso para as novas unidades. Só que é também um desafio da gente ter essa questão de buscar soluções criativas, mas também de valor competitivo hoje dentro do nosso mercado. Isso aí, pessoal. Tem alguma pergunta? Vocês falaram duas palavras que para mim foi mágicas, né? A primeira, a questão das pessoas, né? Então, de ter uma indústria 4.0 intuitiva. De fato, né? Quem é que lê o manual do carro para dirigir um carro? E olha a quantidade de tecnologia agregada que ele tem, né? Quem é que lê o manual de uma televisão quando tu compra ela? Tu sai funcionando o botão. Depois é que vai ver se funciona ou não funciona, né? E até o momento, parece que a gente não vê na indústria 4.0 essa linha de querer tornar ela intuitiva. Aí eu pergunto, né? Tem a segunda parte que vocês falaram da questão de segurança. Se vamos colocar todos os dados na nuvem, né? Então lá tem muita coisa, inclusive hackers. Ok? Como que a Kepler vê essa questão de o quanto é necessário que a indústria 4.0 seja intuitiva? O que a Kepler está fazendo para isso? Ela está demandando cada vez mais uma indústria 4.0 intuitiva ou está fazendo algo para que isso aconteça? Hoje a gente está pesquisando sobre isso aí, né? Inclusive que é uma questão que foi trazida até pelos nossos clientes, né? Os equipamentos têm que ser cada vez mais fácil de operar, né? Você não pode perder tempo. Você usa um exemplo muito fácil. Ninguém te ensina a ligar um carro. Uma coisa simples. Você vai fazer uma vez, a pessoa consegue fazer. Então, também o nosso cliente traz muito isso daí, né? Ele disse assim, para a operação básica tem que ser simples. Só que para você ter isso daí, você tem que ter gente qualificada por trás para desenvolver e para fazer manutenções desse sistema, né? Então, a gente já está olhando para essa condição aí, olhando já para frente, pesquisando aí também parcerias com isso daí. E é um grande desafio que a gente tem, né? De tirar essa operação e transformar ela de uma forma mais simples e básica para o operador, né? E além disso é gerar informação, né? Que isso daí vai fazer com que a próxima geração de equipamentos ela acaba sendo cada vez melhor, né? E ajudando também o nosso cliente nas tomadas de decisões aí mais inteligentes. A gente tem a famosa regra dos 3 cliques, né? Com 3 cliques eu tenho que chegar na informação, né? Se eu tiver que clicar mais que isso, já está ruim. Eu já vou ter que abrir manual. Eu tenho 3 cliques, eu tenho que chegar na informação. Essa aqui é a ideia, né? Tá? Muito bom. A plateia, se quiser interagir, fica à vontade. Pode fazer perguntas. Tranquilo? Tudo se sente à vontade aqui para trabalhar com a indústria 4.0, né? Tudo capacitado, tudo direitinho. Joia, né? Quer ver a hora que a máquina chegar na mão de vocês. Ok? Muito obrigado, então, tá? Ao Flávio, né? E o seu colega aí pela Kepler. Ok? Muito obrigado. E palmas a eles, por favor.